Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre existe poder no sangue? Na palavra do Senhor em Levítico 17:11, olha o que está escrito: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É uma palavra muito forte e eu quero ministrar aqui para vocês uma revelação que Deus me trouxe em relação a este assunto sobre existir poder no sangue, existir vida no sangue. Sabemos que no Antigo Testamento, gente, quando Jesus, o Filho de Deus, ainda não foi manifesto diante da humanidade, ele sempre existiu porque ele faz parte da Trindade. Aleluia! Desde o início ele já era o verbo vivo. Quando o Papai do Céu criou tudo que existe, ali estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque na palavra do Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porém, Jesus, ele foi revelado primeiramente em Isaías. Isaías foi o primeiro profeta messiânico que deu os primeiros sinais de Jesus. Ele profetizou a vinda de Jesus, a vida de Jesus e tudo o que ele seria, tudo o que ele passaria e até o que ele conquistaria por nós. E Jesus veio, se manifestou, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus veio, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas antes de Jesus, existia um outro meio de Deus salvar o ser humano da morte causada pelos pecados. Porque na palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas assim que Adão ele caiu no jardim do Éden, ele se tornou pecador. E a carne dele era totalmente inclinada a obedecer Satanás, que se tornou seu senhor a partir do momento que Adão decidiu obedecer a Satanás e desobedecer a Deus. O único que teve poder de tirar a autoridade, a chave das mãos de Satanás foi Jesus. Mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então, no Antigo Testamento, gente, na palavra do Senhor, o que diz? Que existe vida no sangue. E o salário do pecado é a morte. A morte, ela existe. Ela é um espírito. Tanto é que o próprio Jesus, quando ele venceu, aleluia, na cruz, ele mesmo confrontou a morte e ele disse: onde está, ó morte, a tua vitória? E na Bíblia diz que Jesus, ele quebrou a autoridade da morte na cruz. Por que que a morte não teve autoridade sobre Jesus? Porque a morte só tem autoridade no sangue que peca. E na Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Na palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela tem legalidade, halabashure kandarai, na morte do pecador. Porque o mundo espiritual é cheio de princípios e legalidades. Os demônios, que já foram anjos um dia, conhecem muito bem os 10 mandamentos, conhecem muito bem os princípios de Deus, e eles sabem que Deus é um Deus de justiça e princípios, e os princípios de Deus nunca serão mudados, porque o próprio Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E Satanás e seus demônios sabem muito bem disso. Satanás, ele trabalha com legalidades. Ele sabe que ele pode entrar na vida daquele que peca, mas daquele que não peca, ele não pode tocar um dedo. E ele não pôde tocar em Jesus, porque Jesus nunca pecou. E Jesus foi injustiçado naquela cruz, porque Jesus não podia morrer, porque ele não tinha pecado. E ali naquele momento ele venceu a morte, porque ele lutou com princípios e legalidades no mundo espiritual. A morte não podia tocar nele, e ela tentou tocar. E por Jesus vencer a morte, porque a morte não tinha legalidade, nem princípio nenhum sobre ele, nem autoridade nenhuma sobre ele, Jesus venceu. E ele disse: por eu ter vencido, eu agora digo, porque a minha voz, aquilo que eu falar é maior do que a morte, é maior do que Satanás, porque eu venci eles na cruz. E todo aquele que crê em mim será salvo. Eu derramo meu sangue por estes. Eu morro no lugar destes que creem em mim.
E nesse sangue a morte não pode tocar. Nesse sangue Satanás não pode receber. Porque é um sangue sem pecado, sangue carmesim, um sangue puro, santo, inocente. Satanás ele só pode tocar no sangue que tem pecado. E na palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, Deus, a única maneira que ele tinha de salvar o ser humano, ele disse: matem um cordeiro puro, um cordeiro novo, no lugar do teu pecado. Porque eu vou receber esse sangue inocente, esse sangue puro. Porque se você continuar pecando, assim no Antigo Testamento, se você continuar pecando, você vai morrer. E eu não quero que você morra, porque eu quero te dar muitas chances para você aprender e mudar. Mas para você não morrer diante do pecado que você cometeu, você vai e mata um animal, mata um cordeirinho, mata uma pombinha, sacrifica no meu altar, no lugar do teu pecado. E eu vou receber esse sacrifício e vou te dar mais oportunidades. Eu vou te dar livramento de morte. E quem que ia buscar aquele sangue? A morte. Porque a morte, ela trabalha com legalidades. Na palavra do Senhor diz que no céu existe um tribunal. Satanás, ele fica dia e noite acusando os filhos de Deus. Olha, Deus, aquele teu filho ali, olha o que ele está fazendo. Ele está cometendo isso é errado, Deus. Na tua palavra diz que isso é errado, porque Satanás, ele conhece a palavra. E ele é o acusador. Porém, na Bíblia diz que Jesus é o advogado e ele fica nos defendendo, nos justificando diante de Deus. A cada acusação que Satanás faz, Jesus se levanta e diz: ele fez isso, mas eu morri por ele. Ele se arrependeu, eu o perdoo, eu o cubro com o sangue dele e você não pode mais acusar ele porque ele já se arrependeu. E quem leva o pecador a se arrepender? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e ele habita em nós. Então, o Espírito Santo faz a parte dele, Jesus faz a parte dele e Deus Pai dá a última palavra. Ele decide ali no tribunal sobre todas as cabeças, sobre todos os seres humanos aqui existentes, existe um tribunal. Todos os dias Satanás acusa e todos os dias Jesus defende, justifica e livra. Eu posso dizer para vocês que os demônios, eles não têm vida. A partir do momento que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e caíram aqui na terra, eles perderam toda a glória, toda a vitalidade, toda a alegria que eles tinham. Eles perderam tudo e eles são derrotados. Muita gente pensa que Satanás e seus demônios são poderosos, são alegres, são felizes. Eles são miseráveis, eles têm sede de vida. E na palavra do Senhor diz que há vida no sangue. Por que você acha que feiticeiros, bruxos, satanistas praticam sacrifício de animais em troca de algum favor? Os demônios, eles recebem sangue como pagamento. E em troca desse pagamento, eles fazem aquilo que a pessoa pede. Porque os demônios, eles vivem em sofrimento constante. E quando eles recebem o sangue de algum animal, eles tomam posse daquele sangue e eles recebem um pouco de vida para eles. Porque os demônios são miseráveis, eles não têm mais nada, eles já estão condenados. Mas existem princípios no mundo espiritual. E quando uma pessoa sacrifica um animal e oferece a demônios, os demônios vêm. É um pagamento. Demônio não recebe dinheiro como pagamento. Demônio recebe sangue como pagamento. E os bruxos, os satanistas, os feiticeiros, os que praticam magia negra sabem muito bem disso. Se eu te falar que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, os filhos das trevas conhecem muito mais do mundo espiritual do que muito cristão por aí. Os filhos das trevas conhecem o poder que existe no sangue, por isso eles sacrificam. Eles jejuam, eles obedecem, eles praticam os rituais com veemência, com organização, com disciplina. Que vergonha para os cristãos. E isso está na Bíblia. E tem muito cristão aí que não consegue jejuar um dia, que não lê a Bíblia, que não se sacrifica, que não obedece e ainda quer expulsar demônio. A gente tem que estar pronto para batalhar no mundo espiritual. A gente tem que ter conhecimento do mundo espiritual.
A gente tem que ter conhecimento da palavra, mas a gente também tem que ter experiência sobrenatural, discernimento espiritual. Demônios são reais? Demônios são reais. O próprio Jesus expulsou vários demônios, a Bíblia diz isso. E ele nos disse: eu vos dei autoridade para expulsar demônios em meu nome. Mas existem castas que só se expelem com jejum e oração. E eu vou fazer um outro vídeo falando do poder do jejum e para que é necessário jejuar, tá bom? Então, gente, eu posso dizer para vocês que eu vi um demônio e eu vi como eles são. Quando Deus ele me libertou da prostituição, das drogas, do álcool, da minha vida de pecado, ele expulsou todos os demônios que um dia habitavam em mim. Mas na palavra do Senhor diz que quando Deus ele expulsa demônios de uma pessoa, essa pessoa tem que vigiar. Porque senão esse demônio volta com mais 7. Então você pode ter certeza que no início da tua conversão, assim que você for curado e liberto, vai existir uma batalha espiritual ainda por um tempo contra a tua vida. Porque Satanás ele não desiste. Ele não quer perder uma alma. Por isso que o início da conversão, as batalhas são tão árduas. O deserto é árduo, mas o primeiro amor é muito forte também, para você suportar a guerra que existe pela tua alma. E eu passei pela experiência, depois de ser liberta, eu estava indo dormir e eu estava super bem com Deus, com a minha vida em santidade, na posição. E pela primeira vez eu vi um demônio, porque eu sou uma mulher espiritual. E Deus abriu os meus olhos espirituais nessa noite. E pela primeira vez, foi de madrugada, eu estava em jejum para a glória de Deus. E esse demônio começou a tocar nas minhas costas. E eu senti algo gelado, frio e gelatinoso. Muito gelado e gelatinoso. Como se fossem algas. No fundo do rio, era algo molhado também. Úmido. E eu senti uma opressão muito grande no quarto. E pela primeira vez na minha vida eu vi com os meus olhos um demônio. Eu nunca tinha visto, mas Deus permitiu eu ver. E não é nada disso do que as pessoas falam, do que você vê em filmes, que são vermelhos, com chifres e poderosos, com um garfo na mão. Não, eles são miseráveis. Derrotados, estão em constante sofrimento. Demônios se arrastam. Eles são como parasitas. E eu vi o rosto desse demônio, eu posso descrever aqui para vocês. Ele era muito magro, pele e osso. A sua face lembrava a de um ser humano, mas tinha uns traços diferentes. O nariz dele era grande, mas ele tinha olho, boca. Os seus olhos eram pequenos, vinhos. O seu cabelo só tinha nessa parte aqui, era um cabelo de defunto. Ele era todo cinza. Mas sabe por que ele era cinza? Era como se ele fosse sujo, imundo. Ele era cinza de tanta sujeira, como se ele tivesse sido queimado. E ali eu vi só sofrimento quando eu olhei para ele. Eu vi muito sofrimento, muita sede, muito desespero. Ele se arrastava e ele queria voltar na morada que um dia ele esteve. Ele tentou voltar em mim, mas ele não encontrou brecha. E ali naquele momento eu expulsei pela primeira vez. Ele olhou para mim, se assustou e foi embora. Porque na palavra do Senhor diz que os demônios tremem de medo da presença de Deus. Eles tremem de medo. E ali eu vi o medo de um demônio quando eu o expulsei na autoridade do nome de Jesus. E ali eu entendi que demônios são parasitas. Eles se alimentam de pecado. Eles se fortalecem no pecado. Porque quando uma pessoa peca, ela abre brecha, demônios entram. E eles começam a habitar dentro daquela pessoa. E ele começa a sugar a alegria, a vitalidade, a força. A pessoa começa a ficar fraca, começa a ficar desanimada. Porque existe dentro dela um parasita que está sugando toda a vida dela, sugando para ele, porque eles não têm vida e eles vivem se rastejando, procurando harabash, xerecandarai, a quem possa tragar. Na palavra do Senhor diz que Satanás anda ao derredor procurando a quem possa tragar, sugar. E quando a gente peca, a gente dá legalidade para um demônio entrar e sugar toda a tua vida. Toda a vitalidade, toda a tua força, toda a tua alegria. Ele tira a tua espiritualidade, te deixa cego, te deixa carnal. E no sangue, então? Se demônios se alimentam de pecado, imagina no sangue. A vida que eles encontram no sangue. Ainda existe vida no sangue, Dani?
ainda existe vida no sangue. Nós, cristãos, não precisamos mais sacrificar animais para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas para quem não é cristão, eles ainda recorrem ao sangue dos animais, porque eles não querem receber, porque eles não querem a vontade de Deus, eles querem as suas vontades, eles querem os seus desejos. E aí eles recorrem a um poder baixo, a um poder negro, que vão satisfazer os desejos do seu coração, a vontade da tua carne. E aí, por exemplo, uma pessoa que quer o marido de outra. Ah, eu quero aquele homem para mim. Existe tanta obra de macumbaria, de amarração. Existem tantos casamentos aí que é destruído por obra de macumbaria. E uma pessoa, uma família que não está debaixo do sangue de Jesus, vira alvo fácil. E aí uma pessoa que é envolvida com magia negra, olha para um homem que é casado e fala, eu quero aquele homem para mim. E aí ela vai lá, pega um bode, uma galinha, mata, derrama o sangue no altar e fala, olha demônios, vocês querem esse sangue? Eu sei que vocês querem, porque esse sangue vai dar vida para vocês. Esse sangue alimenta vocês. Mas eu só vou dar esse sangue para vocês se vocês fazerem o que eu mando. Se vocês forem lá e amarrar aquele homem e trazer ele para mim. Aí os demônios vão e obedecem. E como forma de pagamento, eles recebem o sangue. Só que aí, quando alguém tenta fazer magia negra contra um cristão que está debaixo do sangue de Jesus, ele não consegue. A pessoa, o feiticeiro, pode ir lá derramar sangue de animal. Aí os demônios vão e falam, eu não posso tocar nele. Por quê? Porque sobre ele existe um sangue, e é o sangue do Filho de Deus. E nesse sangue eu não posso tocar. Então eu não posso receber o teu pagamento em troca daquilo, porque aquilo eu não vou poder te dar. Eu não tenho autoridade. Existe o sangue de Jesus naquela pessoa e nela eu não posso tocar. Amém? Mas, para quem não tem o sangue de Jesus como proteção, o demônio faz arruaça. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então, gente, é necessário que a gente esteja coberto pelo sangue de Jesus. É necessário que a gente esteja na posição. É necessário que a gente ore, jejue, vá na igreja. Sempre vigie, porque Satanás não está de brincadeira. Ele tem sede e fome de vidas, porque ele não tem nada. E nós temos. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos a eternidade. E aquilo que nós pedimos a Deus, recebemos. Recebemos alegria, recebemos virtude, recebemos unção, recebemos renovo, recebemos força. Satanás não tem nada. Ele é um parasita que vive matando, roubando e destruindo. Roubando a vida daqueles que dão legalidade. Mas você não será roubado em nome de Jesus. Você não será sugado em nome de Jesus. Você não será destruído, não, em nome de Jesus. Porque existe um sangue sobre a tua vida que te protege, que te blinda. E na tua vida Satanás não toca. Porque Jesus derramou o sangue dele naquela cruz por amor a você. E se você o aceitou como seu Senhor e Salvador, você só tem a ganhar na tua vida. Você só tem a crescer, você só tem a prosperar. Você só tem a avançar e alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. E através da tua vida, rios de águas vivas fluirão. E através da tua vida, Papai do Céu vai gerar mais vida e mais vida e mais vida. Porque Ele é Deus de vida, Ele não é Deus de morte. E só para finalizar, para vocês abrirem um entendimento. Imagina uma pessoa que se corta. E imagina uma pessoa que se automutila. O que acontece no mundo espiritual é muito grave. Porque essa pessoa está se auto-sacrificando e derramando o seu próprio sangue para demônios. E os demônios vêm com sede e tomam posse de todo aquele sangue derramado na automutilação. E a vida da pessoa, ao invés de melhorar, piora e piora e piora. Até que essa pessoa tenha o pensamento suicida. E ela mesma se auto-sacrifica. Ela mesma derrama todo o seu próprio sangue. E para quem que vai esse sangue? Para Deus? Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia mostra. Amém? Satanás não está brincando. Tenha temor, tenha entendimento do mundo espiritual. Proteja a tua vida através da palavra de Deus. Saiba blindar a tua família através de oração e jejum. Se posicione em obediência à palavra de Deus. E você verá tudo na tua vida mudar, tudo fluir. Vitórias virão. Curas, libertações, você vai testemunhar muitos milagres ainda. Creia no poder que existe no nome e no sangue de Jesus.
Você não será roubado, você não será destruído, você não será morto. Você viverá em abundância de dias para a glória de Deus e testemunhará muitas vitórias. E através da tua vida, Deus vai levantar muitas vidas ainda. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, TikTok e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site Apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear no meu ministério, pois é um ministério independente. Eu trabalho na obra de Deus, gravando vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar cartinhas, presentinhos ou recebidos. A minha loja, @loja Querida Story, com 2 Es, para as pessoas que desejam adquirir o meu primeiro livro. E também o meu Instagram, @queridapubli, para pessoas que desejam fazer troca de parceria, aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus abençoe e fiquem com Deus.